Oi, gente, eu sou o Felipe Coutinho, o irmão mais velho. E esse é um experimento de vídeo onde eu pretendo falar de quadrinhos em mais ou menos 5 minutos. Nem sempre vou conseguir chegar em 5 minutos e também não sei se vou sempre conseguir manter 5 minutos, porque às vezes a gente começa a falar e fica bom. É isso. Eu hoje quero falar do meu amigo Dahmer, do Death Back Death. É um livro que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side em 2017, portanto já é um livro meio velho, né? E eu quero falar dele assim, sob a perspectiva de alguém que faz quadrinho e gosta de quadrinho. E eu tenho muitas aproximações com o Death Back Death, porque assim, esse quadrinho é um quadrinho autobiográfico, eu gosto de fazer quadrinhos autobiográficos, gosto de ler quadrinhos autobiográficos, eu fico aqui, aqui tem vários, perto de mim tem sempre vários que eu fico vendo, tá? Depois eu posso até falar do full nome. Então assim, quero falar um pouco desse quadrinho, assim. Primeiro de tudo, assim, que eu notei que essa questão do autobiográfico. O Death Back Death, ele foi amigo de infância do Jeffrey Dahmer, que na vida adulta se tornou um serial killer, um dos serial killers americanos assim, mais comentados, né? Enfim, mais se fez um espetáculo mediático em torno da questão dele. E ele fica chocado, um dia tá vendo televisão e vê o cara que era amigo de infância dele tá lá, foi preso. Sendo acusado de crimes bárbaros. E aí ele vai e faz um quadrinho, ele fez um quadrinho inicial, ainda lá no início da década de 2000, assim, e deixou parado. E aí depois, muitos anos depois, ele vai e retoma, eu acho, eu não sei quando foi que ele fez, eu tenho a impressão de que foi em 2011, mas eu posso estar enganado, realmente não me lembro aqui agora. Então é isso, assim, é um cara que tem uma história muito peculiar, né, para contar, e conta com muita sensibilidade e responsabilidade o que ele faz, assim. E, bom, a segunda coisa que eu queria falar é sobre o desenho. O desenho do Death Back Death aqui nesse quadro, e durante a história ele desenha, né, ele tem até a inserção de desenhos da época que ele era criança, adolescente dentro do quadrinho. Ele vai para a escola de arte, né, no final, então passa por todo o processo de estudar arte e desenho, e foca muito no desenho. E esse desenho aqui é um desenho assim, que explora a feiura. É um desenho bem underground, que explora a feiura, assim, que eu estava falando ontem aqui no Instagram, né, na minha conta do Instagram. Que é um desenho que explora a feiura de uma maneira que só alguém que seja um mestre no desenho consegue fazer, sabe? E eu acho que assim, uma das características que eu acho mais bacanas é que às vezes a gente fica pensando assim, tal desenho precisa de uma perspectiva mais elaborada, ou essa cena precisa ter uma profundidade muito bem calculada para que o leitor possa entrar na cena. E não é bem verdade isso. Você pode explorar a perspectiva de diferentes formas, várias formas, e vários autores fazem isso, inclusive várias culturas diferentes fazem isso, nos seus desenhos, na forma de desenhar e tal. E o Death Back Death, ele faz muito bem isso. Ele reúne assim no mesmo quadro, às vezes, elementos que são planos, né, personagens que estão planos assim, né, e o fundo com a tridimensionalidade. Ou às vezes o personagem tem quase todo o corpo plano e uma coisa tridimensional, né? É um desenho com muita coisa cilíndrica assim, né? Forma que ele mais usa, a forma cilíndrica, para fazer os membros, a própria cabeça, uma cabeça bem cilíndrica na maioria dos personagens. E cara, é muito, muito bom. É muito bom.
E assim, a forma como ele pensa a página é uma coisa à parte, assim, é de uma leitura muito fluida. Mas assim, para além disso tudo, tem um material extra, né? Eu não vou falar nada da história, né? O material extra ele vai mostrando assim, revela como esse desenho ele é elaborado, como esse cara pensa esse desenho muito de maneira muito, sabe, com muito carinho, com muito cuidado, assim. E no material extra tem algumas páginas que não foram para o quadrinho, algumas páginas que foram modificadas, algumas páginas que eram de uma primeira versão do quadrinho que ele fez, essa primeira versão aí que eu mencionei lá do início da década, né? E já no lápis o cara define os personagens, o fundo, o logado, o balão, o texto, tudo isso que assim, quando a gente vai ler esses manuais de como fazer quadrinho, né? A gente já estourei os 5 minutos. A gente normalmente vai entendendo que tem um processo, mas na grande, assim, eu tô falando por mim, né? Na grande maioria das vezes eu não sigo todos esses processos. Então, o Death Back Death, ele me deu uma aula, assim, de como o trabalho, o carinho, o tempo que ele despende para o trabalho dele, me ensinou muito sobre o tempo que eu preciso, que eu devo destinar para o meu trabalho, né? Obviamente, estou falando de um trabalho pessoal, onde eu estou, né, um trabalho de autoria, né? Enfim. Mas eu tirei muitas coisas muito importantes desse livro. Eu recomendo para quem gosta de quadrinho e tal. É um livro bom pra caramba, mas eu recomendo ainda mais para quem gosta de fazer quadrinho. Tem uma parte aqui, ó, onde ele tem umas entrevistas, né? Ele fez uma pesquisa mesmo, sabe? Várias, enfim, é um trabalho muito, ó, os rascunhos e tal. Tem uma cena deletada aqui que ele vai, né? Então assim, enfim, é um livro maravilhoso, mas para quem quer fazer quadrinho, eu diria que ele é crucial, assim, ele é dos mais importantes que eu já vi, né? Porque é isso. Bom, gente, é isso. Eu queria pedir para vocês seguirem, né? Para vocês compartilharem o vídeo. E para vocês acessarem o site, que é irmãomaisvelho.com.br, e saibam que eu tenho um curso de desenho, onde a gente fala de desenho, fala também de histórias em quadrinhos. E se você tiver interesse, é só mandar mensagem aqui, tá bom? É isso, gente. Um beijo para todos. Passou de 5 minutos, quase 10 minutos. É isso.